Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, primeira série, né? Gente, hoje eu quero aqui trazer para vocês, vamos falar um pouquinho sobre divisão celular, tá? Eu falei para o pessoal que participou aí do nosso plantão, que para essa prova eu vou parar o conteúdo em mitose, tá? Então, para essa prova, vocês vão ver apenas esses três assuntos aqui, ó, núcleo celular, síntese proteica e mitose. A parte de meiose para frente, eu vou deixar para a prova bimestral de vocês. Então, gente, o que seria mitose? Mitose é o processo de divisão celular, né? O seu corpo, ele precisa crescer, ele precisa se regenerar, ele precisa realizar várias atividades de regeneração o tempo todo no seu organismo, né? Seja para crescimento de cabelo, seja para crescimento muscular, se você estiver praticando exercícios físicos, né? De hipertrofia, como a musculação, por exemplo, seja para o emagrecimento, para tudo que a gente faz, o que a gente conhece como metabolismo, é necessário ocorrer a mitose, é necessário que o seu corpo esteja nessa intensa atividade metabólica, tá? Então, a mitose, o ciclo celular, a sua célula, ela tem um ciclo de vida, tá? Ela tem o que a gente chama aí de ciclo celular. Então, o ciclo celular da célula, a gente divide em duas etapas maiores, duas etapas grandes. O que a gente chama de interfase, que é a primeira etapa, é mais longa, demora mais horas, e a mitose propriamente dita, que é o processo de divisão celular, que é extremamente rápido, tá? Então, a interfase seria como se fosse um processo de preparação para que ocorresse a divisão celular. Então, vamos ver aqui, ó. A interfase, pessoal, eu nem coloquei aqui sobre a interfase, mas só para vocês entenderem. A interfase seria todo o processo que vai acontecer antes da mitose. Então, a célula, ela tem os centríolos, que ficam bem pertinho ali do núcleo, e aí ela vai ficar em intensa atividade metabólica, porque você imagina que uma célula vai se dividir. Só que ela se divide para se tornar duas com o mesmo tamanho, a mesma quantidade de material. Então, ela vai precisar, primeiro, fazer uma intensa atividade metabólica para que, quando ela divida, ela não fique pela metade, entendeu? Da quantidade de material. Então, a interfase seria essa preparação em que a célula vai estar em intensa atividade metabólica, ela vai duplicar ali os centríolos, né? Porque você tem uma duplinha ali, parece umas latinhas de lixo, do lado do núcleo, dois latãozinhos, e ela se duplica, vai o outro para o outro lado aqui do núcleo, porque é ele que vai orientar e produzir o fuso, né, para poder fazer a divisão, puxar todo o material genético e dividir a célula em duas. Então, esse é o processo de interfase. Se a gente considera que uma célula tem 14 horas de vida, 13 horas e meia ela gasta na interfase. Os outros 30 minutos é o que ela vai gastar na mitose. Então, a mitose, só para vocês entenderem rapidão aí, os nomes, né? Até já falei na nossa aula anterior que eu falei sobre mitose, que para decorar de maneira mais fácil, usa aquela frase, né? Prometeu Ana telefonar. Porque o pro vem de prófase, depois met vem de metáfase, Ana vem de anáfase, telo vem de telófase, tá? Então, olha só, a interfase é o que precede esse processo de mitose, como eu falei para você, e é aqui que acontece a duplicação do DNA e RNA, crescimento e síntese proteica que a gente viu na aula anterior. Aquele processo de produzir a proteína, em que sai o código genético que é trazido lá pelo RNA mensageiro, vem para o lado de fora do núcleo, e aí o ribossomo faz a leitura desse código e vai encaixando ali, né, nos códons para a formação de proteínas. Isso daí tudo vai acontecer na interfase. Entrou no processo de mitose apenas para divisão, tá? Então, a prófase seria a fase de início, onde vai acontecer a espirilação do DNA. Então, se o DNA estava esticado, ele vai ficar mais espiralado, né? Vai ficar mais condensado. E a membrana carioteca aqui do núcleo vai começar a se desfazer aqui, né? Alguns livros
chamam isso daqui de prometáfase, esse processo em que se desfaz essa membrana aqui. O nucleolo vai se desaparecer, a formação de microtúbulos, né, na construção do fuso mitótico, que é aquele fuso, é aquelas linhas que vão puxar o material genético metade para cada lado. Absorção de água para aumentar o volume, como eu falei para vocês, se a célula está grandona assim, ela não vai poder formar duas células pela metade, então ela vai precisar ter a mesma quantidade, vai formar duas células idênticas, tá? E cada cromátide irmã vai se ligar aos polos da célula, então eles vão começar a ficar enfileiradinhos assim, como já vai aparecer aqui na metáfase, que acontece a espirilação máxima e localização equatorial da célula, né? Então, ela vai começar a ficar mais certinha, enfileiradinha, para conseguir depois se dividir, tá? E a duplicação dos centrômeros aqui também. A anáfase, ocorre o deslocamento. Na anáfase, então, eles estavam todos enfileiradinhos aqui, vai sair metade para cada lado. Cada cromossomo, né, que teve aquele cromossomo que se duplicou para formar o xizinho, forma o xizinho, então cada cromossomo vai se dividir ao meio, tá? Não significa que se eu tenho 4 cromossomos enfileiradinhos aqui, vai ficar 2 inteiros para cá, 2 inteiros para lá. Não, é cada cromossomo desse que vai separar metade para cada lado, tá? As fibras vão se encurtar, né? Essas fibras do fuso mitótico aqui vão se encurtar para puxar esse material cada metade para um lado. E pode-se considerar que a célula fica temporariamente tetraploide. Por que tetraploide temporariamente? Porque o material genético fica 4 vezes, só que depois vai se dividir, vai ficar 2N, né? Para formar uma outra célula. A telófase é a fase final. A carioteca vai começar a se formar novamente, reaparece o nucleolo aqui, e aí a célula vai dividir completamente, se transformar em 2 células, tá ok? Bom, eu coloquei um outro aqui para vocês entenderem, né? Como que vai acontecer o processinho aqui. Então, tá aqui a prófase, tá vendo? Centríolo indo cada um para um lado, vai desaparecer a carioteca e o nucleolo e se condensa. Metáfase, eles vão ficar todos aqui no plano equatorial, né? Dividindo essa célula no meio, tá vendo? Enfileiradinhos. Aparece o fuso, né? Que vem aqui dos centríolos. E a máxima condensação dos cromossomos. Na anáfase, esse fuso diminui, puxa metade do material genético para cada lado, metade do cromossomo... bateu a porta, desculpa. Metade do cromossomo para cada lado. E na telófase, a divisão mesmo, completa, né? Que é o que a gente chama de citocinese, que é essa divisão completa da célula, tá? Bom, pessoal, então é isso que eu queria trazer para essa aula de hoje. E a gente para o conteúdo por aqui, para a nossa prova mensal 1. E aí, na próxima, eu não sei exatamente, né, se na próxima aula já é a prova ou se na próxima aula eu farei os exercícios com vocês, tá? Então, por isso que eu quero já parar por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, na terça-feira que vem ainda tem um plantão antes da prova, então eu gostaria que vocês entrassem, anotassem lá as dúvidas que vocês tiverem e tal, para a gente poder sanar essas dúvidas no plantão, tá ok? Bom, então é isso, gente, eu paro por aqui e a gente se vê... Opa! Aqui, e a gente se vê então na próxima aula. Tchau, tchau!